Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina Orçamento Empresarial, que é oferecida pela nossa coordenação de Ciências Contábeis no regime de ensino à distância. Primeiramente, eu quero dizer da minha satisfação de estar ministrando essa disciplina, uma vez que eu sou um entusiasta, eu de fato gosto demais do orçamento. A prática orçamentária, a técnica orçamentária, acho que é fundamental para qualquer empresa e vocês vão perceber a importância disso. Uns gostam mais, outros menos, mas de um modo geral todos irão entender que existe uma necessidade de se ter orçamentos. É interessante que não só pessoas jurídicas, que é o caso do nosso curso, tem orçamento. Nós também, como pessoa física, também temos orçamento. E nós fazemos os nossos orçamentos com base nos nossos valores conhecidos e previstos. É uma regrinha básica de orçamento é que a receita é prevista e a despesa ela é fixada, ou seja, você sempre vai estar tentando prever quanto você vai ter de receita, e isso enquanto empresário, obviamente, e vai tentar fixar seus custos, tanto os variáveis como os fixos, para que aquela sua suposição de receita seja suficiente para cobrir aqueles custos e te gerar algum lucro. Mas, de um modo geral, por que será que as empresas fazem orçamento? Por que será que existe orçamento empresarial? Afinal das contas, a gente vai chegar à conclusão de que o processo de concepção de um orçamento ele está inserido num processo maior que é conhecido como planejamento do lucro. Então, na verdade, orçar é participar do planejamento do lucro da entidade. Então, esse planejamento ele é realizado graças à realização de uma série de orçamentos que, quando combinados, vão formar um plano de negócios. Acho que vocês já ouviram essa expressão, plano de negócios. Pois é a combinação de uma série de orçamentos que também pode ser chamado de orçamento geral, ou orçamento principal. Vocês podem encontrar na literatura orçamento principal, orçamento geral ou plano de negócio. No final das contas, é exatamente isso que a gente vai tentar passar para vocês da melhor maneira nesta disciplina. Então, de um modo geral, eu classificaria dentro do processo de gestão o orçamento como uma ferramenta essencial, porque ela vai de uma forma estruturada e pública comunicar para toda administração, para toda empresa, os planos da administração, de modo que cada um vai entender qual que é a sua parcela de participação no processo que a gente falou ainda agora do planejamento do lucro. Então, primeiramente eu vou dar uma definição para vocês que vocês vão encontrar em alguns livros. Na verdade eu vou dar mais de uma. Uma definição muito simples que é fácil de encontrar por aí é que o orçamento é um documento formal que vai mensurar o plano da empresa para que ela possa alcançar seus objetivos. O processo de planejamento e controle de muitas empresas vai ser construído justamente em cima desses documentos que são os orçamentos.
Uma outra maneira de enxergar orçamento é que orçamento é um plano detalhado de aquisição, de uso de recursos financeiros e também de outros tipos de recursos durante um determinado período de tempo. Então, ele representa um plano para o futuro. A gente, quando está orçando, a gente está planejando o futuro da empresa e quantificando isso. Então, só para que você se habitue à nomenclatura, o ato de preparar de um orçamento é chamado de elaboração de orçamento. E o uso de orçamento, ele também ajuda a controlar as atividades da organização. E aí, nesse momento, outra expressão que vocês vão usar e vão ouvir bastante é controle orçamentário. E aí, como a gente falou, né, o orçamento ele é parte desse planejamento do lucro, mas eu queria trazer para vocês uma pequena discussãozinha entre a diferença de planejar e controlar. Pode ser aparentemente algo simples ou banal, mas é importante que alguns conceitos sejam bem claros para a gente, para que a gente não confunda quando estiver efetivamente preparando o orçamento com a mão na massa, digamos assim. Então é muito comum haver uma confusão entre os termos planejar e controlar. E algumas pessoas acham que, eu já ouvi pessoas utilizando a palavra planejamento ou controle de forma indistinta, como se fosse a mesma coisa. Na verdade, não é. O planejamento e o controle são conceitos muito diferentes. Eles são interligados, mas eles são diferentes. Planejar é aquele ato de fixar um objetivo e, no nosso caso, a elaboração de vários orçamentos para alcançar esses objetivos. Então, quando eu estou fazendo o planejamento orçamentário, eu estou elaborando orçamentos para que o objetivo, que a gente tem aqui bem acima, o lucro, né, que é o objetivo maior, inclusive atende ao enunciado, ao princípio da continuidade, porque se a empresa não tem lucro, ela não subsiste. Então, quando eu faço o planejamento, eu estou elaborando o meu orçamento no sentido de atingir o objetivo final da empresa, que é o lucro. Já quando eu estou controlando, eu estou tentando tomar aquelas providências, a administração da empresa, eu estou tentando tomar providências de modo que o que eu planejei seja efetivamente alcançado. E todas as partes da organização devem estar envolvidas nesse controle. Para que um bom sistema, um sistema orçamentário seja eficaz, ele tem que ter necessariamente uma harmonia muito grande entre a existência do planejamento e a efetiva ou o efetivo acompanhamento, que é o controle. Não adianta ter um bom planejamento se você não tiver um controle do que você está executando. Na verdade, você vai estar só perdendo o seu precioso tempo na empresa. Então, orçamentos e projeções podem ser considerados sinônimos. Na verdade, quando eu estou orçando, eu tenho uma expectativa projetada. E quais seriam as principais vantagens de eu ter um orçamento? Porque, obviamente, se houvessem vantagens, nenhuma empresa optaria pela existência da figura do departamento de contabilidade gerencial que vai cuidar disso aí. Não haveria uma pessoa responsável, não se
acompanharia o desempenho da empresa, não se planejaria através de orçamento, utilizaria outra ferramenta. Uma que a gente pode lembrar, que a gente falou ainda agora, é que o orçamento é uma maneira muito interessante de comunicar para toda a empresa quais são os planos da administração. Quando os gerentes intermediários começam a ver qual que é o objetivo que ele tem que alcançar, seja ele um gerente de custo, seja ele um gerente de produção, um gerente de vendas, ele vai estar entendendo qual que é o caminho que a empresa está tentando trilhar. Uma outra coisa interessante sobre o orçamento é que o orçamento força os administradores a pensar sobre o futuro e se planejar. Se não fosse necessário elaborar um orçamento, muitos administradores iriam perder tempo e muita energia com emergências diárias, o conhecido apagar incêndio. Porque quando a gente não planeja, é isso que a gente faz. A gente fica apagando incêndio o tempo todo. Porque aquilo que eu poderia ter me programado, aquilo que eu poderia ter pensado em como fazer melhor, eu não fiz, e aí tenho que lidar com a situação que para mim acaba sendo inesperada. Outra vantagem da elaboração do orçamento é que o processo de elaboração de orçamento proporciona um instrumento de alocação de recursos às diversas partes da organização, onde podem ser usados com mais eficácia. O orçamento também permite para a administração da empresa perceber quais os setores em que devem ser feitos maiores investimentos, quais aqueles setores em que os investimentos não estão sendo produtivos, quais os produtos que de repente devem ser descontinuados. Eu acho que todos já viram exemplos de casos de empresas. Vamos dar exemplo aqui de montadoras. Muitas montadoras têm carros que têm um bom nível de vendas, mas por alguma razão, às vezes só por questões comerciais, de marketing, mas às vezes por questões de custo, de má administração do recurso que ela tem, ela é forçada a deixar de produzir aquele produto que até vende bem, mas que da maneira que foi desenhada, da maneira que foi orçado, houve algum problema nesse orçamento da construção de determinado veículo, e ele acabou sendo um veículo que dava prejuízo ao ser produzido. Eu acredito que vocês já fizeram a disciplina de custos, e em custos vocês devem ter conhecido o conceito de margem de contribuição. Se não, é bom dar uma olhadinha num livro de custos. Qualquer livro vai ter esse conceito, mas a grosso modo o que eu posso dizer para vocês é que a margem de contribuição seria a diferença entre o total de receita de vendas menos os custos variáveis ligados à produção de um determinado produto. Perceba que eu não estou considerando nessa conta os custos fixos. Por quê? Porque os custos fixos, como o próprio nome diz, são fixos. Sobre eles eu tenho pouca ou quase nada, quase ou nenhum poder de gerenciamento. Mas em relação aos custos variáveis, eu já tenho uma capacidade de gestão maior. Então, o conceito de margem de contribuição diz o seguinte, que a diferença da minha receita de venda, isso pode ser levado até para o nível individual, para o custo variável, o total de custos variáveis de produção daquele determinado produto, aquela diferença é chamada de margem de contribuição. Por quê? Porque essa margem está contribuindo para o pagamento ou para cobrir aquele custo fixo. Então, se
é uma regra bem interessante, bem básica. Se um produto tem margem de contribuição positiva, a princípio ele pode continuar sendo produzido. Outras questões na empresa podem também interferir na continuidade desse produto. Mas se o produto tem margem de contribuição negativa, ou seja, o total de receita que ele gera menos os custos variáveis dele der negativo, esse produto tem que ser descontinuado imediatamente, porque, percebam, ele nem consegue cobrir os próprios custos variáveis, quanto mais ajudar a pagar os custos fixos. Então, dentro dessa lógica, né, voltando ao que a gente estava conversando sobre orçamento, o orçamento ajuda nessa alocação de recursos. Então, de repente, através do orçamento você pode perceber que determinado produto, determinada linha, determinada filial não deve permanecer funcionando, e ela descontinuada vai fazer bem para a empresa. Claro que existem outros aspectos a serem considerados, além tão somente dos custos, né? Tem questões políticas, questões trabalhistas, tem, obviamente, que se pensar em mais a participação da empresa em um determinado mercado. Enfim, existem diversas variáveis que são consideradas nesse processo. Uma quarta motivação para se fazer um orçamento seria que o processo de elaboração de orçamento vai ajudar a identificar pontos de estrangulamento antes mesmo que eles ocorram. Ou seja, existem momentos que a empresa não percebe, mas alguma coisa está travancando a produção. E tem alguma coisa que não está fluindo bem na operação da empresa como um todo. Fazer um orçamento te ajuda, já que você está planejando, e quando a gente planeja, a gente vai fazer simulação. Vocês vão fazer isso junto comigo, a gente vai ter alguns exemplos, a gente vai prever venda, prever custo, prever uma série de coisas, e vai fazer, realmente elaborar um orçamento, e vai se ficar mais claro se existem ou não pontos de estrangulamento. Orçamentos também têm uma outra utilidade. Eles servem para que as atividades da organização possam ser melhor coordenadas. Porque lembra que eu falei que você vai ter orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento... Então, ao ter para cada operação interna da empresa um orçamento, que ao final vai ser tudo concatenado num orçamento maior, que, como falei no passado, alguns chamam de orçamento geral, plano de negócios ou orçamento principal. Então, ter esses vários orçamentos em diversas áreas e atividades da organização ajuda a integração e a coordenação das partes da empresa. Por fim, mais uma última coisa que a gente pode falar sobre o orçamento é que eles definem metas e objetivos que acabam sendo padrões de referência para a avaliação de desempenho da própria empresa no futuro. Ou seja, quando eu faço um planejamento orçamentário, ao final de um determinado tempo, a gente vê daqui a pouquinho que existem vários tipos de orçamento em relação a tempo e outras coisas. E depois que a empresa planejou, ela vai controlar, e após esse controle e execução do orçamento, é natural que se faça uma análise de como se foi. E a partir daquele momento já se tem uma referência. Então a empresa pode olha, a estratégia que a gente adotou não era a mais adequada, a gente planejou, mas não atingiu. Ou por outro lado, foi muito bom o que a gente planejou, foi
dentro do que a gente tinha elaborado no nosso orçamento, vamos continuar assim, ou até vamos aumentar os investimentos. Então, a gente também pode ver esse controle, essa definição de metas e objetivos como criador de um padrão de referência para a própria avaliação de desempenho da empresa. Eu já falei para vocês, o plano de negócios ou orçamento geral é justamente isso, a reunião, e a gente vai fazer, vocês vão elaborar junto comigo, mais de uma vez, um orçamento geral, começando lá do primeiro orçamento, que é o orçamento de vendas. É importantíssimo que a gente entenda, no nosso plano de ensino, se alguém tiver curiosidade de olhar, tem escrito assim, orçamento e estratégia. Eu prefiro acentuar a letra E e dizer que orçamento é estratégia, porque de fato o é. O orçamento ele faz parte da estratégia da empresa, ele está inserido diretamente no contexto do planejamento e controle, como a gente já viu, e ele ajuda a empresa a chegar onde ela planeja. Então, se determinada empresa tem uma estratégia de atingir um mercado X ou Y, o orçamento do plano de negócios daquela empresa vai ser parte fundamental nessa estratégia, porque ela vai ter que saber quanto vai custar, o quanto ela vai precisar investir, o quanto ela vai precisar vender, o quanto ela vai precisar produzir, enfim, indissociável a questão do orçamento da estratégia. Então eu acho que é mais adequado se dizer que orçamento é estratégia. Ok? Como é que mais ou menos se desenvolve um orçamento dentro de uma entidade? No nosso plano de ensino, vocês vão ter lá assim, etapas para a preparação do plano orçamentário. Eu prefiro chamar, como eu coloquei aí logo abaixo, desenvolvimento do orçamento, porque como eu acho que a palavra desenvolvimento dá um caráter mais dinâmico, mas a questão da sua nomenclatura, quem preferir chamar de etapa, também está muito certo. Então vamos ter uma ideia básica olhando de cima para baixo dessa figura que a gente tem. Um departamento de orçamento que pode ter um contador gerencial, preferencialmente, né, deve ter um contador gerencial, vai ter trabalhado na elaboração do orçamento ou plano financeiro, ou plano de negócios, né? Então, o segundo passo é que esse orçamento ele vai ter impactos no montante a ser produzido, como a gente está vendo na segunda faixa do fluxograma. O orçamento está impactando no montante que vai ser produzido, no montante de marketing que vai ser investido e no montante que a administração está disposta a investir. Uma observação interessante o montante de produção e o montante de marketing estão muito ligados, porque se a gente parar para pensar, um pode acabar limitando o outro. Porque veja, se eu não tiver capacidade produtiva, eu nem posso fazer um grande investimento de marketing. Uma história interessante, só fazendo parênteses, eu não lembro no momento agora qual foi a hamburgueria, mas eu lembrei, foi uma rede de pizzaria, se não me engano, a Domino's Pizza, no mundo, não a franquia nacional aqui no Brasil. Acredito que foi lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, mas não importa a empresa. Importa o fato,
eles fizeram uma propaganda de que quem fizesse uma tatuagem com a logomarca da empresa e enviasse a foto, ganharia um pacote vitalício de pizzas. Ele teria direito a uma quantidade X lá de pizza para o resto da vida. O que aconteceu foi que houve uma enxurrada de fotografias chegando no site, lá no local onde eles tinham convencionado que deveria se enviar, que eles tiveram que encerrar a promoção, porque eles não tinham capacidade de bancar aquilo ali. Então, o marketing e a produção estão intimamente ligados. Também o contrário pode acontecer. Se eu tiver capacidade de produção, um grande investimento de marketing vai fazer com que essa produção, teoricamente, aumente bastante. Então, para a gente ir entendendo que a beleza do orçamento é isso, é entender, depois que você começa a conhecer bem a técnica orçamentária, você consegue ter uma visão mais holística da empresa, você consegue ter uma visão mais geral do todo, percebendo como cada partezinha está interligada com outra e pode estar interferindo no resultado geral da empresa. Então, indo para uma terceira faixa nesse fluxograma, depois que o orçamento foi feito lá pelo nosso contador gerencial, já se viu quanto vai se gastar para produzir, quanto vai se investir em marketing, quanto a administração está disposta a aprovar e investir no cumprimento desse orçamento, também conta aí o comprometimento da administração. O próximo passo são aquelas ações que são realizadas para implementar o plano, ou seja, você tem que divulgar o seu orçamento a cada nível da empresa. A gente vai ver daqui a pouquinho que existem diversas modalidades de orçamento. Então, algumas elas são criadas da base para a administração, outras peças orçamentárias são criadas da administração para a base, vai depender da empresa, da técnica alcançada. Nesse modelo que a gente está usando aqui, aparentemente, o orçamento foi planejado pela alta administração e ele está sendo disseminado para os níveis inferiores, os gerentes inferiores, os supervisores, indo até a base ou o chão da fábrica, como é muito comum se dizer nesse ramo. Então, depois de tudo isso, você vai ter resultados. E a ilustraçãozinha tem uma demonstração dos resultados, que tem os resultados parciais, podem ser quadrimestrais, mensais, semestrais ou anuais, e aí vai se ver o resultado. Daí, o próximo passo é comparar o que foi orçado com o que se apurou de verdade, que é o que está demonstrado na demonstração de resultado. E nesse momento é feita a avaliação. E aí a gente tem, na base da nossa figura, 3 situações. Primeiro, o plano foi bem concebido? Será que não teve nenhum problema? Alguma coisa não podia melhorar? Tem alguma coisa que não funcionou como deveria ter funcionado? Ou, por outro lado, deu tudo certo até demais? Outra coisa que tem que se verificar é o desempenho dos gerentes. E aí, né, a palavra gerente é uma palavra genérica, né? Podem ser os supervisores intermediários, os diretores intermediários também, os presidentes de filiais, o desempenho dessas pessoas que deveria ter implementado ações para realizar o planejamento, o orçamento planejado. Foi bom ou foi ruim? Eles colaboraram, eles fizeram a parte deles, ou eles não tiveram praticamente nenhuma influência. Por fim, as condições mudaram, a situação da empresa fluiu na direção que ela pretendia,
Se sim, ótimo. Se não, mudanças vão ter que acontecer. Que a gente tem que lembrar sempre do velho enunciado da continuidade. Toda empresa é feita para existir. E para que ela subsista é preciso que ela tenha lucro. E essa é a obsessão de qualquer empresa, e uma obsessão mais do que justificável. Então, aí a gente olha para essa figura e vê uma setinha voltando lá para cima. As consequências do que foi realmente apurado em relação ao que tinha sido planejado no orçamento. Novamente, a palavra gerente aí é uma palavra genérica, né? Quer dizer, responsável por algum setor, pode ser gerente, supervisor, enfim. Então, o desempenho do gerente ele vai ser recompensado ou ele vai ser punido. Ou ele vai ganhar um bônus, vai ganhar uma graninha a mais para comemorar o desempenho da empresa, ou ele vai ser penalizado. E essa penalização pode incluir também a própria demissão do gerente, se for verificado ali na avaliação, por exemplo, que o desempenho dele não foi bom, que ele não colaborou e até de repente atrapalhou o bom andamento da execução orçamentária. Então, de toda forma, a setinha continua voltando lá para cima, para o início, porque independente do resultado, as operações devem sempre ser revistas. Elas podem ser mudadas para atender uma necessidade urgente de melhoria, ou elas podem ser mudadas para que se tenha um desempenho melhor ainda. Enfim, se deu tudo certo ou se deu tudo errado, se tudo correu conforme previsto ou se não correu, de qualquer forma a gente vai seguir esse fluxograma. A gente vai voltar lá para o início e a gente vai rever. Lembra que a gente falou que os orçamentos eles definem metas e objetivos e elas acabam criando padrões de referência? Pois bem, então nesse momento existe um padrão de referência. Foi a primeira execução orçamentária dessa empresa, né? Então o desempenho tem que ser analisado para que seja a partir daquele padrão de referência tomadas as medidas para, obviamente, melhorar a performance da entidade. Então, a gente tem alguns tipos de orçamento. Eu acho que disse para vocês no início que essa é uma disciplina que vai ser muito prática. A gente vai ter bastante oportunidade de elaborar orçamento, fazer muita conta. Mas a gente tem realmente que passar por essa caminhadazinha no início de conceitos, porque são conceitos que a gente precisa internalizar para que quando a gente esteja operacionalizando a gente saiba o que está fazendo. Então, nós temos alguns tipos de orçamento e isso, obviamente, é definido pela literatura, os autores de livros, enfim. Então, um primeiro tipo de orçamento que a gente pode estar falando, na verdade, eu vou apresentar sempre um versus o outro, seria que inclusive, eu estou seguindo o nosso plano de ensino, orçamento periódico versus orçamento contínuo. O que seria um, que seria o outro, qual a diferença? Então veja só, a escolha de um exercício orçamentário, ele normalmente abrange o período de um ano, correspondendo ao exercício fiscal da empresa, ou seja, aqui no Brasil o orçamento normalmente estaria inserido dentro daquele período de janeiro a dezembro, ou dependendo do tipo de empresa, dependendo do mês que ela apura o balanço, mas enfim, o orçamento normalmente está concatenado com o exercício fiscal da empresa. Muitas empresas dividem o seu ano orçamentário em 4 trimestres. O primeiro trimestre
é a seguir dividida em meses. E daí são elaborados orçamentos mensais. Os últimos 3 trimestres podem ser mantidos no orçamento apenas com seus totais trimestrais. À medida que o ano passa, os dados do segundo trimestre são decompostos em valores mensais. Depois, o mesmo é feito com os dados do terceiro trimestre e assim por diante. Esse enfoque que eu estou falando para vocês tem a vantagem de exigir revisão periódica e reavaliação de dado orçamentário ao longo do ano. Esse seria um orçamento periódico. Se não entendeu bem, eu vou repetir. A empresa vai dividir, seja lá em bimestres, trimestres, quadrimestres, e ele vai fazer um acompanhamento bem de pertinho, mês a mês, e vai, se ele dividir, por exemplo, em 4 trimestres, ele vai acompanhar o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre, e à medida que o ano vai se passando, ele vai decompondo os períodos, ou seja, ele vai tendo um acompanhamento mais acurado, mais aproximado. No primeiro trimestre ele pode só observar o que aconteceu no primeiro trimestre, mas de repente no segundo ele já quer ver, estamos no segundo trimestre, como é que foi o primeiro mês do segundo trimestre? E aí, como é que foi o segundo mês do terceiro trimestre? E assim por diante. Então, esse seria um orçamento elaborado de forma periódica, trimestral, bimestral, semestral, mas mas esse tipo de orçamento exige que se faça revisão periódica. É uma coisa que no fundo acaba sendo boa, porque você tem a chance de ter uma revisão durante o próprio período orçamentário, no caso de alguma coisa não estar indo bem. Okay? Já os orçamentos contínuos, eles são usados por muitas empresas e a gente pode definir assim de uma maneira bem simples. É um orçamento de 12 meses que ele é chamado de orçamento perpétuo. Então, a gente vai pensar no orçamento de 12 meses, que é renovável a cada mês, e assim que o mês é concluído, é adicionado outro mês à frente. Não sei se vocês estão entendendo. A ideia eu tenho um orçamento que é contínuo. A palavra contínuo dá a ideia de permanência, continuidade. Então, ele é renovado a cada mês, embora ele seja de 12 meses, nós estamos no mês de março. Ao final deste mês de março, eu vou estar renovando as minhas expectativas orçamentárias, adicionando o mês. Então, ele agora já não seria de março a fevereiro do ano que vem, ele seria de março a abril. Eu adiciono mais um mês. Quando terminar o mês de março, iniciar o mês de abril, aí eu estou já pensando no orçamento de abril até maio. Ou seja, eu sempre estou trabalhando com um período de 12 meses, mas é um período de 12 meses que vai caminhando. Então, eu estou revendo ele mês a mês. A cada final de mês, eu estou dando uma renovada naquele período de 12 meses. Então, diferença do contínuo para o periódico. O periódico eu tenho um exercício, dentro dele eu divido em vários períodos. Normalmente, a prática é acompanhar com maior acurácia, com mais preocupação os finais de períodos e inclusive fazer a decomposição. Se antes era trimestral, eu vou manter ele trimestral, mas eu vou acompanhar ele mês a mês. Será semestral, será quadrimestral, eu vai continuar quadrimestral, mas eu vou acompanhar mês a mês. Já o contínuo, eu tenho ele para 12 meses. Mas perceba, sempre 12 meses à frente.
terminou esse mês, eu estou planejando 12 meses adiante. Esse tipo de enfoque do contínuo mantém os administradores permanentemente concentrados no futuro com pelo menos um ano de antecedência. Quem defende esse tipo de orçamento diz que com esse tipo de enfoque é menor o risco dos administradores pensarem somente no curto prazo. Por quê? Porque ele é obrigado a estar pensando sempre 12 meses à frente. Acabou março, eu estou pensando já no ano que vem. Terminou abril, eu estou pensando em abril, mas não mais desse ano, estou pensando em abril do ano que vem. Enfim, eu estou sempre com um período de 12 meses permanentemente de forma contínua. Caso não tenha entendido, vocês podem mandar podem perguntar lá nas mensagens da nossa plataforma AVA, mas eu acredito que deu para entender. Caso não tem problema, a gente repete até na próxima aula ou tira dúvida individualmente. Ok? Vamos lá para um outro tipo de orçamento, que seria o orçamento chamado base zero ou orçamento incremental. O incremental, como é que seria um orçamento incremental? A palavra incremento já é uma palavra de nosso conhecimento na contabilidade, né, que é justamente aquela diferença entre um saldo ou uma quantidade de coisas que foi acrescentada ou diminuída, né? Então, pode haver incremento negativo ou positivo. Então, um orçamento incremental o ponto de partida comum no desenvolvimento de um orçamento incremental é usando de custos e receitas do período anterior. Ou seja, eu vou olhar o que aconteceu no período que eu fixei, digamos, período de um ano, eu vou sempre olhar e ver o quanto eu tive, e a partir dali eu fixo um valor incremental. Eu aumento ou, dependendo da situação, eu diminuo uma quantidade de valores com base no período anterior. Então, esses montantes são ajustados para mais ou para menos com base nas informações e nas posições atuais, dependendo, claro, obviamente, do que vai acontecer no futuro. O problema desse tipo de abordagem é que ela pode deixar passar coisas que tenham acontecido muito recentemente na atividade da empresa. Porque de um ano para o outro, obviamente, você tem uma série de acontecimentos. Mas algum tipo de problema, algum tipo de falha pode ter acontecido exatamente no último mês. Quando eu trabalho somente com diferenças, com um incremento de um ano para o outro, eu posso estar deixando passar um problema que foi pontual, que aconteceu exatamente em um determinado período daquele ano, um período daquele tempo que eu fixei, e eu não consigo enxergar porque eu estou tratando pelo total, apenas de aumento ou diminuição de custos e receitas. O chamado orçamento base zero é um pouquinho diferente. Ele é uma método de elaboração de orçamento que demanda que os montantes orçados sejam justificados por cada departamento no início de cada período orçamentário, mesmo se o montante for semelhante ao do seu período orçamentário anterior. Em outras palavras, os gerentes devem iniciar do zero o desenvolvimento dos seus orçamentos. Engraçado, não é? Com isso, obtém-se uma consideração recente da validade dos montantes do orçamento. Agora, é uma técnica muito trabalhosa. Isso demanda muito tempo e é caro, porque tempo é dinheiro para as empresas. Então, governos, uma boa parte deles utiliza
essa estratégia, ele não faz muito sucesso na iniciativa privada. Então, repassando, no incremental eu vou ver o quanto eu apurei no meu período anterior, quanto foi o incremento e quanto foi o resultado, e aplico um incremento a partir daquele valor nos custos e nas receitas. Já o base zero, eu vou forçar todo mundo a refazer do zero, todo mundo de todos os setores, de todas as seções da empresa, a refazer o seu orçamento, começando do zero, como se você não conhecesse seus custos e suas receitas. Então, é uma maneira de estar bem atualizado. Esse orçamento base zero, ele não tem aquele problema que eu citei lá do incremental. Por exemplo, se em dezembro de um ano houve um problema em uma determinada unidade, uma variação extraordinária de uma despesa ou de um custo, o orçamento base zero vai captar isso aí. Porque quando aquele determinado setor for refazer todos os seus custos, se for um departamento, um centro de custos, ele vai perceber que houve uma mudança, um valor diferente. Porém, fica como desvantagem para o orçamento base zero justamente essa necessidade de ter que separar tudo, fazer de conta que não se sabe de nada e começar do zero. Portanto, é importante dizer que ele não faz muito sucesso na iniciativa privada. Temos outra modalidade de orçamento, que seria o orçamento participativo versus o orçamento convencional. Eu vou começar pelo convencional. O convencional, infelizmente, é bem parecido com aquela figura que a gente mostrou ainda agora. A empresa, a alta administração, se reúne, cria uma estratégia, fala lá para o seu contador gerencial, elabora o orçamento conforme essas determinações aqui que nós estamos dando para você, e ele é imposto de baixo para cima. Ele vai sendo disseminado da alta administração até o menor nível da entidade, né? Até o chão da fábrica, como costuma se dizer. Já existe uma outra modalidade que é chamada de orçamento participativo. Também é chamado de orçamento autoimposto. Veja bem como é que funcionaria. Nesse tipo de orçamento, os administradores, não só os da alta administração, eles participam ativamente da elaboração dos seus próprios orçamentos. Ou seja, não apenas o diretorzão lá criou um valor que ele chegou através de uma conta que o gerente intermediário desconhece e impôs para que ele cumpra. No orçamento participativo ou autoimposto, o gerente intermediário, o administrador intermediário, vai participar da confecção desse orçamento. Ele é muito importante quando é usado para controlar e avaliar o desempenho do administrador. Porque veja, você está dando a chance do administrador dizer o quanto ele pretende produzir, se for um setor de produção, quanto ele pretende vender, se for um setor de vendas, se for um setor de custos. Enfim, você está dando a chance ao responsável pelo setor dar uma expectativa, ele cria a sua própria meta, e aí ele, obviamente, está criando um parâmetro de avaliação para ele. Quando o orçamento vem de cima para baixo, existe a opção, ou melhor, a possibilidade do administrador tentar se eximir de uma eventual punição, dizendo assim: olha, eu
não participei da confecção desse orçamento. Se eu tivesse sido ouvido, eu teria avisado que não teria sido possível fazer isso. Então, esse tipo de orçamento, o participativo autoimposto, seria o orçamento que é elaborado, onde os administradores fazem suas próprias estimativas e previsões, e ele é considerado por muitos como o método mais eficaz de elaboração de orçamento. Uma coisa que é importantíssima nesse tipo de orçamento é a cooperação e participação de todos os níveis de administração. Não adianta somente um nível intermediário ter essa condição de fazer seus orçamentos. Todos os administradores, todos os gestores envolvidos têm que participar para que, em regime de cooperação, se crie um orçamento que de fato seja participativo, como o nome diz. Algumas vantagens para o orçamento participativo que a gente pode mencionar, por exemplo, os indivíduos de todos os níveis da organização acabam sendo reconhecidos como membros da equipe. O que pode parecer bobagem, mas essa sensação de pertencimento, de fazer do empregado entender que faz parte daquele processo, que ele contribuiu, que ele é uma pecinha naquela engrenagem, uma peça importante naquela engrenagem maior, isso é importante e traz a valorização e melhora a autoestima do próprio empregado. Outra coisa que também pode ser vista como vantagem é que as estimativas feitas pelos administradores que estão na linha de frente, né, o pessoal que está mais no dia a dia, na operação, eles normalmente fazem estimativas mais precisas e confiáveis do que aquelas que são feitas pelos altos administradores. Porque o alto administrador ele não conhece tão intimamente aqueles detalhes do dia a dia que só quem sabe é quem está lá para ver, né? Então, uma outra coisa que a gente pode entender que é importante no orçamento participativo é que há uma tendência natural a haver mais motivação por parte dos funcionários ou dos empregados, né? Porque eles criaram as metas. E aí acaba meio que sendo uma questão de honra para eles cumpri-las, né? Mostrar, nós nos predispusemos a cumprir tal objetivo e nós vamos fazer e nós conseguimos, né? Normalmente o orçamento autoimposto ele gera comprometimento. Então, basicamente, um orçamento participativo em relação ao convencional teria uma série de vantagens. Em relação ao custo, alguns alegam que o custo de se fazer um orçamento participativo também é muito alto e chega a inviabilizar. Mas, na prática, eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu até falei da minha experiência no fórum de apresentação, né? Na minha experiência em bancos, por exemplo, a gente, quando tinha a oportunidade de participar da confecção do orçamento, isso não encarecia assim, de forma relevante o processo e tornava a operação mais realista. Quando a gente autofixava metas, a gente realmente se engajava com muito mais empenho, porque a gente tinha a necessidade de provar que conseguia fazer o que tinha se predisposto a fazer e, no geral, não havia um custo maior. Obviamente, existe um tempo maior a se gastar, mas os ganhos que são provenientes da participação de todos, como o engajamento, a valorização do empregado, a maior precisão, isso aí acaba compensando e até tornando mais interessante o orçamento participativo. E nós vamos ter também duas categorias de orçamento
que são os orçamentos chamados de estáticos e orçamentos flexíveis. Em relação a esse tipo de orçamento, eu vou dar um exemplozinho no próximo slide de um relatório de desempenho de custos, só para ilustrar. Mas, de modo geral, quando se analisa um orçamento com base na visão estática, a gente está correndo riscos de não entender a dinâmica da própria operação, porque obviamente nem tudo acontece do jeito que a gente planeja. Então, se a gente não estiver preparado para dar um caráter de flexibilidade ao nosso orçamento, a gente pode incorrer um sério risco de além de errar na previsão orçamentária, né, de penalizar até pessoas que de repente fizeram tudo certinho, colaboraram e não vão ser reconhecidas porque o orçamento ele não foi planejado de forma flexível. Então a gente vai dar um exemplo na próxima nesse slide agora. Então vamos imaginar numa empresa qualquer, isso seria um relatório. Não se preocupem porque os valores estão com vírgula, porque o meu Excel está na formatação americana, então a nossa vírgula é o ponto e o ponto é a vírgula. Prometo que na próxima eu resolvo isso para vocês. Mas vou ler rapidinho um exemplo para vocês, só para ficar mais claro. Uma determinada empresa, será uma empresa qualquer, ela entendeu de fazer um orçamento, né? E a primeira comparação que ela vai fazer é em relação, considerando o orçamento estático. O que seria o orçamento estático? Vamos lá. Em relação a gente vai olhar a coluna orçamento estático, então o orçamento estático prevê que deveria ser produzido 21.400 unidades de determinado produto. Já existe um total de custos variáveis. Claro que esses custos poderiam ser decompostos, eu poderia dizer custo por custo, mas a ideia aqui é só dar uma ideia a vocês da diferença entre o orçamento estático e o flexível. Então, o total de custos variáveis 96.300, o total de custos fixos 115.000 e o total de custos indiretos de produção seria 211.300, ou seja, a soma dos custos variáveis e dos custos fixos. Esse é um relatório, lembrando, de desempenho de custos. Um gerente responsável pela área de custos está sendo responsabilizado, ele é o responsável pelo desempenho da empresa em relação a esses custos indiretos. Vamos lá, se a empresa pensa através do orçamento estático, se ela avalia o orçamento estático, ela vai se deparar com a realidade, né? E a realidade foi que em vez de 21.400 unidades, ela produziu 25.000. Isso ocasionou uma variação para mais 3.600 unidades. Os custos variáveis, obviamente, são maiores, porque eles variam conforme a produção. Cada unidade a mais que eu produzi, eu estou adicionando um custo variável a mais. Então, em vez de ser 96.300, o departamento lá de produção gastou 111.600, o que ocasionou uma variação de 15.300 a mais do que tinha sido previsto lá pelo orçamento estático. O total de custos fixos, como o custo fixo é eu acho muito engraçado, porque eu lembro do meu primeiro professor de custos, que veio a ser meu orientador no mestrado,
ele sempre repetia isso na aula: olha, custo fixo é fixo. E, na verdade, custo fixo ele é fixo numa determinada faixa de produção. Mas a lógica que ele fazia questão de lembrar é essa mesmo. Custo fixo não é para mudar. Se foi fixado 115 mil, é porque provavelmente se fez um estudo bem detalhado e chegou à conclusão que deveria ser esses 115 mil. Então, houve uma variação pequena aí de 115.500 ou de 500 reais ou dólares, 500 alguma coisa em relação ao que tinha sido planejado. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte: o custo ele é fixo dentro de uma determinada faixa de produção. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Mas se eu aumentar a minha produção de uma maneira tão grande que, por exemplo, o aluguel do galpão que eu alugo para guardar a minha mercadoria antes de distribuir para entrega, esse galpão passar a se tornar suficiente, eu vou ter que alugar um outro. Então, o meu custo de aluguel, que a princípio seria um custo fixo, ele varia. Obviamente, ele vai variar conforme as faixas de produção. Ele não vai variar a cada unidade. Não vai ser assim: cada unidade que eu vender, eu alugo um novo galpão. Obviamente, eu vou ter que ter uma faixa de produtividade muito grande, de produção muito grande, que comporta um novo incremento de aluguel. Isso vale para qualquer outro tipo de custo fixo. Custo fixo ele é fixo numa determinada faixa. Então, esse incremento de 500 que a gente está vendo aqui, ele é perfeitamente justificável, uma vez que a empresa produziu 3.600 unidades a mais do que havia sido planejado. Então, o total de custos indiretos de produção, que deveria ter sido de 211.300, foi de 227.100. Pela avaliação do orçamento estático, o gerente de custos está em apuros. Certamente tem um superior dele que está chateadíssimo com a situação e querendo explicações, e mais do que isso, provavelmente não aceitando explicação alguma, uma vez que ele não cumpriu o orçamento. Mas aí a gente tem que se perguntar: será que o problema foi do gerente? Ou será que foi o orçamento que não era adequado à realidade da empresa? Então vamos pensar agora num outro tipo de orçamento, um orçamento flexível por nível de produção. Eu, em vez de pensar no orçamento estático que me diga eu tenho que... Porque, pensem bem, esse tipo de orçamento estático ele é fadado ao erro, porque é muito, muito pouco provável, a não ser que você esteja tratando de um bem em que você tem um controle muito grande da quantidade de produção, por exemplo, navio. Um estaleiro ele não constrói 30 mil navios, ele constrói 5 navios, 2 navios, um navio num determinado período de tempo. Então, um orçamento estático aí de repente até dá para acertar a quantidade de unidades produzidas. Mas na vida real, no varejo, a quantidade de unidades produzidas é muito difícil que vá bater certinho com esse planejamento. Então, a princípio, esse orçamento está fadado a erro, porque se tivesse produzido 21.399, o gerente de produção também iria ser chamado. Rapaz, por que produzir tão pouco? Né? O gerente de produção ia ter que dar, porque aqui faltou uma unidade. E o de custos ia dizer: ainda bem, gastei menos, mas não teria sido bom para a empresa, afinal a empresa produziu menos. Então, vamos pensar agora num tipo de orçamento diferente. Ele é flexível, ele aceita que os custos vão variar por nível de produção. Então, a empresa pensa o seguinte: se eu produzir 20 mil unidades, a gente está aqui nessa
nessa planilha aqui do meio, né? Se a empresa produzir 20 mil unidades, ela admite, depois de fazer um levantamento dos custos variáveis, que de forma unitária custam R$10, né, a unidade, que se ela produzir 20 mil unidades, ela vai ter 200 mil de custos variáveis. E que, após um levantamento, ela chegou à conclusão que os custos fixos delas podem estar em até R$500 mil. Se ela produzir 30 mil, como o custo variável é de 10 por unidade, os custos variáveis serão em 300. Se produzir 40 mil, 400 mil. Então, como os custos são fixos, pelo levantamento, pelo planejamento dessa empresa, ela vai trabalhar com as seguintes faixas de produção. Até 20 mil unidades, ela vai aceitar 200 mil em custos variáveis, 500 mil em custos fixos, totalizando um total de R$700 mil. Até 30 mil unidades, entre 20 e 30 mil unidades, né, ela vai considerar que ela vai achar razoável um custo de 300 mil variável e um custo fixo de 500, totalizando um total de 800 mil, mesmo vale para uma produção de 40 mil. Aí agora vamos ver aquele mesmo caso do nosso gerente que teve um desempenho que não foi considerado tão interessante pelo orçamento estático. Se ele tem um orçamento flexível, na produção de 25 mil unidades, e foi o que aconteceu, deixa eu voltar aqui para a transparência, havia uma previsão de 25 mil unidades e ele, de fato, produziu 25. Na verdade, no orçamento flexível a gente pensa o contrário. Foi produzido 25 mil unidades e havia flexibilidade para isso. Ok, 25 mil produzido, 25 mil aceito, sem problema. Eu agora vou calcular os custos em relação às faixas que eu predeterminei. Então, os meus custos variáveis, depois que eu calculei lá, no meu orçamento flexível, eu aceitaria 112.500. Mas o que aconteceu foi que o gerente conseguiu gastar somente 111.600. Para esse exemplo, eu considerei que, como os custos são fixos e ele, anteriormente a gente viu, ele tinha um valor bem inferior, então não houve nenhum problema com o custo fixo. Na verdade, em vez de repreender o meu gerente de custos, eu tenho que parabenizá-lo, porque produzindo mais do que 21 mil, que seria o valor se eu tivesse um orçamento estático, produzindo 25 mil unidades, onde eu aceitaria ter 112.500 de custo, ele conseguiu ter um controle bem efetivo e a empresa gastou apenas 111.600. Ou seja, a empresa acabou tendo, nesse caso, uma economia de 900 unidades, aí, seja lá de real, de dólar, do que for. Então, acho que deu para entender o que seria basicamente um orçamento estático e um orçamento flexível. O estático ele não vai admitir que haja nenhum tipo de variação e, como já falei anteriormente, ele é meio que fadado a dar problema, porque é muito difícil você acertar com exatidão, uma exatidão tão precisa dos valores. E principalmente se você tiver uma produção que exceda o que você planejou. Se ele produzir mais do que
tinha sido planejado, certamente ele vai ter problemas, porque os custos que eram fixados como variáveis, que tinham sido planejados para os variáveis e fixados nos fixos, não vão ser atingidos certamente. Então, já o orçamento flexível, ele vai aceitar a produção real, e para aquele nível de produção ele já vai ter uma faixa de custos calculado, por exemplo. E nesse instante, aí vai se avaliar a competência do gerente, do administrador, seja lá o que for, daquela área. Esse exemplo foi na área de custo, poderia ser na área de vendas, poderia ser na área de produção. O que a gente tem que entender é que no orçamento estático não existe espaço para nenhum tipo de variação. E quando a variação acontece, ela normalmente é problemática, principalmente se superar o que foi planejado. Já o flexível, ele tende a se adequar às condições da produção, às condições do mercado, às condições do momento. As referências que a gente usou para essa nossa primeira aula são, acho que vocês estão disponíveis nesse slide, mas também estão disponíveis no plano de ensino. Esta aula a gente basicamente não teve nenhuma continha para fazer, não teve nada mais emocionante, e a gente ainda vai gastar um pouco de tempo com conceituação na próxima aula, mas provavelmente daqui a 2 aulas a gente já vai estar começando o nosso primeiro orçamento, que é o orçamento de vendas. E diria para vocês o orçamento mais importante. Um orçamento de vendas que não é bem feito, ele acaba dando à empresa ao insucesso, porque se não houver um bom planejamento nesse orçamento, todos os demais orçamentos que dependem dele vão estar fadados ao insucesso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a questão dos fatores humanos na elaboração do orçamento, né? Aí a gente também vai falar um pouco de comitê de orçamento, a política de elaboração de orçamentos também, e também, se der tempo, a gente já dá uma introduzida no orçamento de vendas. Tá? Bons estudos para vocês. Eu estou deixando uma atividade na plataforma. Se vocês olharem o nosso plano de ensino, pelo que estava previsto, na aula de hoje a gente já conseguiu dar conta de, se não me engano, 3 encontros. Mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que a gente vai ter, talvez até, que usar muito mais aulas para praticar, porque o importante dessa disciplina não é ficar decorando um monte de conceitos, e sim colocando em prática. Então eu vou deixar 2 atividades para vocês, uma para ser feita nesta semana e a outra vocês têm até a outra semana para me entregar. Ok? Tenham uma boa semana de estudos e fiquem bem. Grande abraço.